Certo. Oi, pessoal, vamos começar mais uma aula, né, de materiais. O capítulo que a gente vai falar na aula de hoje vai ser o capítulo de difusão. Difusão eu vou passar só o conceito, que eu quero, assim, alguns conceitos e trabalhar com algumas formas. Eu não vou apresentar tudo, não. Tá bom? Algumas coisas eu vou apresentar só de forma teórica, não vou mostrar a parte de contas. Tá bom? Mas a gente vai cobrir o capítulo todo rapidinho. Certo. Como o exemplo aí de onde se usa dos princípios de difusão em materiais, né, principalmente para metais, fabricação de metais, tem um exemplo clássico da engenharia mecânica que é a engrenagem. Então essa engrenagem aqui, a gente consegue perceber na superfície aqui do dente uma cor diferente, né? Vocês conseguem perceber aqui. O que aconteceu foi que esse material ele foi tratado, né? Essa superfície aqui, que a gente chama de carbonetação. Tinha uma atmosfera rica em carbono e aí fez com que, por difusão, esse carbono ficasse na superfície desse dente. Por que isso é interessante? Para que serve isso? O carbono, a gente já viu, né, que por ele ser uma solução no aço, ele forma uma substância e faz com que o aço tenha boas propriedades de resistência mecânica, de uma forma geral. Então, o carbono no ferro, ele faz com que a dureza e a resistência mecânica aumentem. E a gente está bastante interessado aqui na propriedade de dureza. Só que a gente tem que manter as propriedades, né, da engrenagem de ductilidade. Porque quando a gente aumenta a dureza, a gente perde ductilidade. Então a gente faz um tratamento só superficial, que é onde a gente quer que tenha essa resistência ao desgaste, né, típica de materiais com alta dureza. Então é isso que acontece aí, por isso que faz esse tratamento superficial. Eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês também para fazer um gancho com outro conceito. Vocês já viram a palavra difusão em biologia, no ensino médio, né? Então a gente vai relembrar o conceito de difusão lá, né? Que é bem semelhante ao que a gente está falando aqui, só que lá tem as aplicações biológicas, tá bom? What is diffusion? Ever wonder how substances move around the body, or how a metabolite gets in and out of the cell, or how perfume spray spread the aroma around in a matter of seconds, from the corner you spray it in to the rest of your room? Diffusion is to E tudo isso é difusão, né? Como um perfume se espalha numa sala, ou então como a gente consegue fazer com que um metal, né, ou um elemento se dissocie em outro sólido. Em sólido também tem difusão, né? be blamed. Yes, it is the kind of transport in which dissolved substances or particles move from region of higher concentration to lower concentration with no external energy involved. Since this transport does not require energy from external source, it is also called passive transport. Diffusion occurs when particles, gases, or dissolved substances are mobile or free to move as they spread from where they are in high concentration to Ele the falou de fluido, né? Mas a gente viu que tem difusão nos sólidos também. region where they are in low concentration throughout the concentration gradient. The concentration gradient is an environment in which particles are distributed in different concentrations, keeping high concentration region on one side and low concentration on the other side. In the human body, the blood takes oxygen using this simple mode of passive transport, in which oxygen moves from alveolar air spaces in which it happens to be in higher concentration, to the blood where it is used to be in lower concentration. It can also be conceived as the mode of transport in which substances move from region of abundance to the region of demand, where their concentration is lower. Isso daí é a definição de difusão, né? Que uma substância move de um lugar onde tem alta concentração para um lugar onde tem baixa concentração. A ideia aí é entrar em equilíbrio, né? Lógico que maior vai ser a difusão quanto maior for a diferença de concentração. Então a gente acabou de ver aí que o que eu acabei de falar, né, é que a força motriz, o que causa a difusão, né, é a diferença de concentração. A gente pode fazer analogia, por exemplo, com diversos outros tipos de fluxo, né? Por exemplo, fluxo de calor, em que a força motriz é a diferença de temperatura. Ou então, uma corrente fluindo, em que a força motriz é a diferença de potencial elétrico, né?
Cells use a bit different, yet sophisticated kind of diffusion. They Aqui use já some começa a carrier... entrar em partes de biologia, né? Vai falar sobre difusão facilitada, que é quando uma célula que é quando uma célula permite ou não permite a passagem de determinada substância, né, por conta de mecanismos na membrana e tal. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe, não. Então, isso aqui é difusão, né? É esse fenômeno de fluxo de massa por conta de diferença de concentração. Então, aqui tem uma simulação, né, de um dente de engrenagem. Outra coisa, antes de eu falar de engrenagem, né, aqui a gente está começando a falar de engrenagem um pouquinho e a gente vai ver, eu acho que vocês já perceberam isso. Geralmente, para o curso de engenharia mecânica, a engrenagem é um símbolo clássico, né, o símbolo que tem nas camisas e tal. E aí, eu teve uma época que eu ficava assim, né, gente, por que toda vez tem uma engrenagem numa camisa de mecânica, né? Não tem outra coisa para colocar, é sempre engrenagem. Mas, depois que você estuda um pouquinho a engrenagem, vê todos os mecanismos que tem na engrenagem, você entende, né, por que esse componente, esse dispositivo é tão utilizado, né? Vários dos princípios que você vê durante todo o curso você consegue estudar. Aqui a gente está falando de um detalhezinho superficial, né? Eu nem entrei na ideia dos raios da engrenagem, das funções de transmissão de torque, de relação diminuir, de aumentar, né? Que a gente está vendo a caixa de câmbio bem sofisticada, né? Por que a engrenagem é helicoidal, ou assim, com esses dentes transversais, né? Tudo isso tem um motivo, né? É para diminuir o barulho do motor. Por isso que a ré geralmente é barulhenta, né? Porque a engrenagem da ré é uma engrenagem reta. E aí, pelo fato de não ter esse toque aí, bem gradual, né? Na engrenagem reta o dente entra de uma vez, né? Tem o barulho. E por isso que também tem aquele, às vezes quando quase não entra, né? Tem aquele barulho da engrenagem entrando. Típico de quando você engrena ré. Outro detalhe que eu queria falar sobre engrenagem por quê, né? Porque a ré só tem uma marcha. E aí você usa uma engrenagem de dente reto, porque aí a relação para o torque vai ser bem grande, né? Por causa que ela aguenta mais o esforço direto. Certo? Então é isso, né? Lembrando aí que a gente viu por causa do tratamento superficial, da carbonatação aí. Então aqui tem um esqueminha da difusão, né? A gente tem aqui átomos de cobre e átomos de níquel. E aí eu tenho uma difusão entre esses dois sólidos. Gente, lógico, né? A gente tem um par metálico aqui, a gente está vendo esses sólidos se misturando e a gente consegue ver a concentração, né? Onde tinha muita concentração e depois vai diminuindo, né? É uma redução gradual aí. A ideia aqui, deixa eu desenhar, né? O que eu estou falando é que, por exemplo, aqui eu tenho 100% de cobre e aqui eu tenho 100% de níquel. À medida que você se afasta dessa concentração de 100%, essa redução é gradual, né? E é por isso que existe essa transferência, por conta da diferença de concentração. Só que, lógico que dois fluidos se difundindo um no outro, né? Por exemplo, se vocês apertam um spray numa sala e aí você consegue sentir o perfume por conta da difusão, lógico que a difusão é maior, porque as partículas dos fluidos elas têm muito mais liberdade de movimento. Só que nos sólidos também existe liberdade de movimento, né? A gente viu que existem as vacâncias, as lacunas, as posições vazias. Então, os átomos eles podem ir ocupando e trocando posições também, mas numa taxa bem menor. E aí a gente já vai começar a discutir fatores que influenciam a difusão, né? Por exemplo, a temperatura, que aumenta essa movimentação das moléculas. Tá certo. Que a gente viu também que era um dos parâmetros para o número de lacunas no material, vocês lembram? Então, certo. Aqui a gente está falando de interdifusão, quando a gente tem uma difusão entre dois materiais, e a gente pode falar também de autodifusão, que é quando a gente tem uma difusão no próprio material, né? Como as próprias partículas elas vão mudando, né? Elas podem ir alternando, onde tem um espaço vazio, uma muda e outra, e assim por diante. E aí essa difusão é mais essa autodifusão, né, chamada, é mais por um movimento das partículas mesmo,
do que por um processo que a gente consegue ver uma tendência, né? Não é por conta de diferença de concentração. Ok. A gente já falou isso. Eu já falei isso da posição adjacente vazia, dessa energia vibracional. Ah, tá. Então são dois mecanismos, né? Ou existe uma posição vazia, igual aqui, nessa figura a gente consegue ver, ou a gente tem uma energia. E aí, por exemplo, estava falando de temperatura, a temperatura pode fornecer essa energia suficiente para romper essas ligações aí, para causar esse deslocamento, tá certo? Além dessa energia vibracional que essas partículas têm, que é por conta de que ela tem uma temperatura, né? A temperatura dela não é zero. Ok. A gente tem diversos outros fenômenos autodifusionais ou em ligas também, que estão associados com tratamentos térmicos ou com fenômenos que ocorrem com a temperatura. Como a gente está falando aí, por exemplo, aqui está falando do recozimento, né? Que você é um processo onde há uma elevação de temperatura, há uma mudança do tamanho de grão, então há uma difusão de partículas ali nesse processo de recozimento, tá bom? Então aqui estava falando sobre, né, esse fenômeno de difusão por lacunas. Então aqui a gente tem as lacunas que a gente aprendeu a calcular na aula anterior, e aí a gente consegue ver esses átomos podendo se movimentar, indo de lacuna em lacuna, né? Isso para quando eu tenho um átomo substitucional, mas a gente viu que nos defeitos cristalinos a gente podia ter um substitucional ou intersticial. E aí já no intersticial essa movimentação é bem mais simples, né? Se a gente está falando, porque ela mexe entre os átomos, ela não está ocupando uma posição na rede cristalina. Ela está ocupando as posições entre os átomos da rede cristalina. Hoje a gente chama de interstícios. Então, átomos pequenos, a gente viu que, por exemplo, o ferro e o carbono são uma liga onde há uma ligação intersticial, né, do carbono, porque o carbono tem quase metade, não é a metade, um pouco mais da metade do raio atômico do átomo de ferro, né? Então, vários desses átomos pequenos, tipo carbono, hidrogênio e oxigênio, eles conseguem ter essa migração intersticial. É até um problema, né, hidrogênio e aço. Depois a gente pode, eu não sei se em materiais 1 vocês veem isso, eu acho que é em materiais 2, na parte de falhas, né, desse hidrogênio aí, tá bom? E isso tudo, lembre que pode ser influenciado pela temperatura. Então a gente vai começar a falar agora da formulazinha de difusão, né? O que é difusão em termos de expressão matemática? A gente viu o conceito, a gente vai expressar esse conceito agora em termos de matemáticos. Então lá, eu lembro que eu falei que difusão era o fenômeno de movimentação dos átomos por conta de um gradiente de concentração. Então a gente pode falar também que a difusão, né, se a gente, por exemplo, for contabilizar a difusão, a gente pode contabilizar o fluxo de difusão, que é o J, medindo quantos átomos passam num determinado espaço de tempo por uma determinada área transversal. Então é essa que é a fórmula, né? O fluxo de difusão, J aí, que é dado em quilogramas por metro quadrado segundo, ele é a massa que está passando numa determinada área por um intervalo de tempo. Então, se a gente expressar em forma de taxa, né, diferencial, aí a gente tem 1 sobre a área vezes a taxa de vazão mássica, dm/dt. Isso é vazão mássica, né? Certo? E aí a gente pode... essa não é a única fórmula, né? Esse é um dos conceitos. A gente vai ver um outro conceito para fluxo difusional, que está relacionado ao gradiente de concentração. A gente agora está falando da origem desse fluxo de difusão, né? Aqui a gente está falando o que é esse fluxo de difusão em termos de contar partículas, mas o que causou? É como se a gente fizesse associação com cinemática e dinâmica, né? Cinemática, lá em mecânica mecânica das partículas. Se a gente, em cinemática, a gente tem o estudo da aceleração, ao estudo da velocidade. A gente sabe que tem um carro andando, e a gente estuda geometricamente aquele carro andando, é como se fosse aqui. A gente sabe que tem uma partícula passando e a gente está estudando esse fluxo em termos de quantas partículas passam num determinado tempo, numa determinada área. Mas o que causou o movimento? Aí é que a gente estuda em dinâmica, né? Em dinâmica se estuda a origem do movimento, o que causou o movimento. Então aqui para a gente o que causou esse movimento dessas partículas foi o gradiente de concentração.
fazendo essa analogia aí, né? E esse perfil de concentração, desse gradiente de concentração, é em função da posição. Então aqui a gente pode ver isso num gráfico, né? Fica até mais visual. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse gradiente de concentração por posição. Eu tenho um gás rico em um determinado componente aí, e eu tenho outra superfície que é pobre nesse componente. Então eu vou ter um sentido de difusão da esquerda para a direita, do sentido de alta concentração para baixa concentração, né? E aqui está expressando no gráfico só o gradiente de concentração, né? Em função da posição, em XA e XB. XA é o lado A aqui da parede, XB é o lado B. Certo? E aí a fórmula ela vai ficar assim, né? Vai ficar menos D vezes dC dx. Esse tá falando aqui que o fluxo difusional ele é função do gradiente de concentração em função da posição e de uma constante de proporcionalidade. Vocês devem ter visto já diversas leis, né, físicas com essa cara aqui. Então, aqui a gente tem uma constante, porque nem todo material vai permitir essa mesma passagem. Essa constante ela vai depender de temperatura e vai depender dos materiais, né? Do par de materiais, se a gente está falando de uma difusão entre pares. Então, por exemplo, se eu estou falando aqui de uma difusão do carbono no aço, no ferro, né? A gente tem uma constante de difusão. Se a gente difusional aí. Se a gente aumenta essa temperatura, essa constante muda. Se a gente muda o ferro, e agora eu estou falando do hidrogênio no ferro, essa constante muda. Porque eu vou ter uma constante para o carbono no ferro. Eu vou ter outra constante completamente diferente para o hidrogênio no ferro. Mesmo que seja o mesmo material base aí. Né? Mesmo que seja a ideia, o mesmo solvente. Certo? E o sinal de menos é porque você move de um lugar com maior concentração para um lugar de menor concentração. Então, por conta dessa diferença de sinais aqui, ela está diminuindo, né? É como se você estivesse corrigindo esse sinal. Essa taxa aqui, quando ela for negativa, a gente vai ter um fluxo difusional positivo. Essa é a ideia, né? Esse fluxo difusional aqui positivo e tal. Ok, então a gente já pode fazer um exercício. O exercício diz assim: cálculo do fluxo difusional. Uma placa de ferro é exposta a 700 graus Celsius a uma atmosfera carbonetante. É o exemplo aqui da engrenagem. É esse exemplo aqui que está falando. É uma atmosfera rica em carbono, né, carbonetante. Em um de seus lados. E há uma atmosfera descarbonetante, deficiente em carbono, no outro lado. Então é como se fosse uma placa, né? De um lado da placa eu tenho uma alta concentração de carbono e do outro lado da placa eu tenho uma baixa concentração de carbono. Certo. Se uma condição de regime estacionário é atingida, então isso que eu acabei de falar, um detalhe aqui, né? Isso que eu acabei de falar é a condição para regime estacionário. Como assim? É um regime em que a gente vai ter as concentrações iguais, né? No lado A e no lado B. E aí nesse ponto aí a gente vai ter esse fluxo difusional. Só que a gente vai perceber que essa concentração ela pode mudar, né? E aí que vai ser relacionada a uma outra lei de Fick. Essa primeira lei que a gente viu aqui é a primeira lei de Fick, que é para um regime estacionário, tá bom? Que a gente vai utilizar aí para o regime estacionário. Regime estacionário é que nada vai mudar com o tempo, né? A gente vai ter aquela taxa difusional naquele momento, como se a gente tivesse algo instantâneo. Essa é a ideia. Ok, se uma condição de regime estacionário é atingida, calcule o fluxo difusional, então ele quer J, do carbono através da placa, caso a concentração de carbono nas posições 5, então aqui eu vou ter XA e XB. XA vai ser 5 milímetros, 5 vezes 10 a menos 3 metros, e XB vai ser 10 vezes 10 a menos 3 metros. Converti já para metros. Certo, ele também converteu. Abaixo da superfície carbonetante e as concentrações, né? Sejam então eu vou ter a concentração em A igual a 1,2 kg por metro cúbico e em B 0,8 kg por metro cúbico.
E aí ele dá a constante de difusão, né, que é 3 vezes 10 a menos 11. Para essa temperatura aí. Ele já forneceu, a gente não precisou ir em nenhuma tabela, né? Então a gente sabe que o fluxo difusional é menos D, isso daqui é D, né? Menos D vezes dc dx. Se a gente tem esse regime estacionário aí, né, tudo fixo, a gente vai ter menos D vezes ΔC sobre ΔX. E aí, esse fluxo difusional vai ser menos D vezes CA menos CB sobre XA menos XB. Então, substituindo os valores, vai ficar menos 3 vezes 10 a menos 11 vezes CA, que é 1,2, e CB, que é 0,8. XA é 5 vezes 10 a menos 3 e 10 vezes 10 a menos 3. Então vai ficar 5 menos 10 vezes 10 a menos 3 aqui no denominador. Coloquei o 10 a terceira em evidência. Então, fazendo essas contas aí, esse negativo aqui do denominador vai cortar com esse negativo, vai ficar 2,4 vezes 10 a menos 9. Esse menos tá bem fraquinho aqui. Deixa eu consertar. Deixar mais claro. Vai ficar 2,4 vezes 10 a menos 9. Quilogramas por metro quadrado segundo. Então esse daí é o fluxo difusional. Bem pouco, né? Passa aí 2,4 gramas, 2,4 vezes 10 a sexta gramas por metro cúbico por segundo. Menos 6, né? É muito pouquinho, né? Justamente que a gente está falando de sólido aí, mesmo que seja uma temperatura mais alta. Mas por isso que a gente vai ter esse fluxo mais focado na superfície, né? Igual aqui, a gente vê a superfície carbonetou. Ok. Então a gente viu lá o regime estacionário e aqui a gente vai falar da segunda lei de Fick, né, que é a difusão em regime não estacionário. Como assim, né? A gente vai ver que pelo fato da concentração estar mudando o tempo todo, o fluxo difusional ele vai mudar também, porque o gradiente difusional vai mudar. E aí existe toda uma lei por trás aqui, mas eu vou falar só de forma teórica, né? E é justamente isso que eu acabei de falar, né? O fluxo, né? O fluxo difusional na prática, ele é dependente desse gradiente de concentração. E essa forma de gradiente de concentração é mais sofisticada um pouquinho do que a gente acabou de ver. Esse exercício que a gente viu aqui do fluxo difusional é uma estimativa para um determinado ponto, né? Como se fosse a gente tem essa concentração nesse exato momento e a gente fez a concentração linear lá, né? Começou daquele jeito. Só que a partir do momento que começa o tempo passar, a gente vai ter esse movimento de átomos e aí isso interfere no fluxo difusional, tá bom? E aí, no tempo infinito aí, esse fluxo acaba parando, né? Que a gente vai atingir uma condição de equilíbrio. Ok. Outra coisa que depende também, né? A gente tem que ver as concentrações. A gente está falando aqui nesse gráfico, por exemplo, de uma concentração de um lado alta e de uma concentração de outro lado baixa. Mas as concentrações podem mudar se a gente está falando desse fluxo difusional para dentro desse material, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho dos fatores, eu já falei, né? Vou só relembrar aí quais são os fatores que influenciam a difusão. A temperatura, a gente já estudou por quê, né? E as espécies, tanto o hospedeiro quanto o átomo, o que eu falei lá do solvente, né? Eu chamei de solvência, a gente está falando de uma liga, mas no caso aí o átomo que está em maior quantidade e o átomo que está em difusão em menor quantidade. Certo. Agora, para falar um pouquinho sobre esses efeitos, vamos falar do efeito da temperatura no coeficiente de difusão, a constante de difusão, D, que a gente viu, né? Então, aqui a gente vai ver que a gente tem uma expressão para o coeficiente de difusão, e esse coeficiente de difusão ele é dependente da temperatura, né? Basicamente aqui. Por quê? Porque D0 é tabelado, é essa constante de difusão que não depende da temperatura, em metro quadrado por segundo, e aí dentro dessa exponencial a gente vai ter
QD, que é a energia de ativação, R, que é a constante universal dos gases, e T, que é a temperatura. Então, ela é dependente aí para a gente da temperatura, né? Que as outras coisas são constantes. E o QD também é tabelado, certo? O que eu queria falar aqui era sobre o formato da fórmula, né? O formato da fórmula, essas fórmulas de temperatura aí, tem várias que a gente já viu tem esse formato. Por exemplo, a última que a gente viu que tinha esse formato era o de número de lacunas, né? Era uma constante vezes uma exponencial com esse formato aí, negativa, e o inverso da temperatura nesse expoente, né? Ok. E aqui, essa fórmula de baixo é uma manipulação, né? Certo. E aqui tem uma tabela com diversos valores de energia de ativação e de constante de fusão já calculadas para essas condições aqui, né? Certo? Ok. E aqui a gente está vendo que o efeito diminui, né? A constante de fusão diminui com a temperatura. Quanto maior a temperatura, mais a energia para essas moléculas se movimentarem, que a gente viu que está muito relacionado à difusão. Ok, vamos fazer o outro exercício aí, né, da aula de difusão. Determinação do coeficiente de difusão. Considerando os dados dessa tabela aqui, calcule o coeficiente de difusão para o magnésio no alumínio. Então, ó, magnésio no alumínio. Alumínio está aqui, mas aqui é alumínio. Alumínio e magnésio. Pronto, ó, a gente vai ter todos esses valores aqui. Então, vai ser essa linha aqui do exercício, tá bom? Então, a gente vai ter que pegar todos esses valores. Ó. A gente tem o valor de D0, o valor a gente vai pegar em kJ, de 131, só que a temperatura não é essa. Isso daqui é calculado para essa temperatura. A temperatura que a gente quer é outra, 550. Então, vamos colocar a nossa fórmula. Pronto, a gente tem que pegar tudo tabelado agora. D0 é 1,2 vezes 10 a menos 4. A temperatura é dada em Kelvin, tá, gente? É sempre em Kelvin. É 550 mais 273. A temperatura, então, vai ser 823 Kelvin. A gente tem a constante universal dos gases, que é 8,13 kJ, né? 8,31 kJ, se eu não me engano, por mol Kelvin. Não é Joule mesmo. Certo, então a gente já tem tudo. É só substituir. Então, D é só substituir e vai dar um valor de... Eu vou colocar isso tudo junto aqui. Então, T igual a D0 E elevado a menos QD sobre RT. Então, vai ficar 1,2 vezes 10 a 4. Eu não peguei o QD, né? Da tabela. Que é 171 vezes 10 a terceira. Joules por mol, se eu não me engano. Isso. Então vai ficar menos 131 vezes 10 a terceira sobre o R, que é 8,31, vezes a temperatura, que é 823. Pronto. E aí esse valor aqui vai dar 5,8 vezes 10 a menos 13 metros metro quadrado por segundo, é isso? Isso, metro quadrado por segundo. Então era isso daí. Isso que eu tinha para falar sobre difusão. O que a gente vai mais levar de difusão aí para o resto da disciplina é o conceito de difusão. Então, esses slides aqui resumem bem, né, o que é difusão. Esses dois aqui. O porquê que tem a difusão, o que é a difusão, e esse daqui. Então, vamos relembrar, né? Difusão é esse fenômeno de movimentação aí dessas partículas por conta de diferença de
gradiente de concentração. A gente sabe que eles podem se movimentar por conta de posições vazias na rede cristalina, ou, no caso substitucional, ou por se deslocar na rede cristalina de forma intersticial, se o átomo for pequeno. E, além disso, se existir energia suficiente para isso, né? Certo. E aí a gente viu os parâmetros de difusão, né? Os fatores que influenciam, que é o hospedeiro e o átomo de fusão e a temperatura, tá bom? Então, obrigado. E era isso que eu tinha para falar da aula de difusão.